Gregory Elacqua, que é economista principal de educação do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil, o BID, em que ele vai apresentar o paper que acabou de ser desenvolvido pela área dele. Muito obrigada, Greg. Muito obrigado, Priscila, e todos por sempre ser grandes parceiros. E não sei se você lembra, há 8 anos a gente apresentou o último livro, Professor, com vocês aqui. Foi ótimo, foi muito legal e interessante. Sempre gerou uma discussão interessante nessa casa. Assim que agradecemos muito, Priscila. A gente estava semana passada com meus colegas Marcelo, Daniel e outros colegas de BIGI em Buenos Aires, lançando o livro com, acho que era 16 países, ou 16? 15 países com secretários de educação e de finanças, de fazenda, de diferentes países para discutir esse tema de gasto inteligente em educação. Eu vou usar um papel também como cônsul, porque meu português não tem alguns desafios também. Mas é um prazer estar aqui e considero que apresentar os resultados de nosso análise, nosso livro, de 22 sistemas educacionais em América Latina, é muito oportuno para apresentar aqui no Brasil. A evidência sugere um duplo desafio na região, não só estou falando de Brasil. Recursos decrescentes, o menor nível de gasto em 20 anos na América Latina, porque a recuperação pós-pandemia tem sido lenta. Essa é a diferença que outros países da OCDE. E lacunas persistentes em eficiência. No entanto, também identificamos experiências promissoras, melhorias mensuráveis e reformas focalizadas em distribuição, execução e monitoramento. Então, vou mostrar hoje um marco analítico que a gente criou no livro de 4 dimensões de financiamento, evidência de diferentes contextos da América Latina, e recomendações operacionais para fortalecer o vínculo entre investimento e resultados de aprendizado. Vocês podem download o livro deste código QR. Depois vou colocar de novo ao final, por se interessa. Está disponível online. Então, só para motivar um pouco, eu acho que todos concordamos aqui que investir em educação é essencial. Quanto gasta é essencial. Mas não basta com quanto gastamos. Também importa como gastamos. Não? Isso é muito importante porque vou falar no livro. Então, se investir em educação é essencial, por que gastamos mal até no mais simples? Então, por exemplo, um sistema educacional da América Latina precisou identificar 32 especificações técnicas para comprar uma caneta de qualidade. A mesma que custa máximo R$3 em qualquer posto de gasolina. Também é importante que a gente identificou no livro em vários países, não só, de hecho, isso não foi aqui em Brasil. Nosso estudo descobriu que milhões de computadores estão guardados em caixas porque ninguém planejou a capacitação ou a conectividade. O paradoxo. Complicamos o simples, e simplificamos muitas vezes o complicado. Sem gestão inteligente, o dinheiro se evapora antes de chegar à sala de aula. Agora, voltando ao tema, na América Latina, o gasto público na educação se reduziu de cerca de 5% de PIB, que estava mais ou menos no nível de OCDE, antes da pandemia,
a 3,9% em 2002. Hoje em dia é mais ou menos 4%, o mais baixo em 20 anos. Ao mesmo tempo, persiste uma lacuna de aprendizagem com OCDE de 3 anos na média na América Latina, 3 anos de escolaridade. E 3 de cada 10 jovens abandonam ensino médio em América Latina. Isso não é apenas um dado. Eu sei que todos vocês concordam comigo aqui, estou seguro. É um custo de oportunidade que limita as habilidades para o trabalho e reduz as perspectivas de estabilidade econômica na América Latina. Agora, não sei, eu aprendi, minha esposa brasileira, eu morei muitos anos em Chile, então conheço todos os grupos de rock argentinos, da América Latina, mas não conhecia muito o Brasil. Eu percebi que em Brasil tampouco vocês conhecem tantos o rock da América Latina. Eu frustrava, mas eu vou mencionar um grupo, uma grande banda de rock. Oh, perdão, falta aqui. Saltei. O grupo de rock chileno, Los Prisioneros. ¿Alguien aquí conhece? Marcelo, eu sei. Ni Daniel conhece. Agora conhece, não? Por el livro, não? Que eles falam que muitos jovens cantam, terminam chutando perdas, saem do sistema educacional sem competências necessárias. Cada evasão representa 2 perdas de capital humano que não contribui para a produtividade. Isso é muito importante, um argumento que a gente faz no livro. E de potencial individual não aproveitado. Então, tem um impacto para o país e para o indivíduo. E o desafio é transformar o financiamento em trajetórias completas e aprendizagens reais, não apenas em matrícula. Então, agora vamos ao livro, que a gente desenvolveu um marco, nossa análise se estrutura em 4 dimensões operacionais. Mobilização, distribuição, execução e monitoreo. E cada uma deve se alinhar com 4 princípios fundamentais: adequação, equidade, eficiência e transparência. E a lógica direta. Mobilizamos recursos suficientes, adequação. Distribuímos segundo as necessidades, equidade. Executamos sem desperdícios, eficiência. Monitoramos com dados abertos, transparência. Este marco nos permite diagnosticar onde os sistemas falham e onde tem sucesso. Esse marco também nos ajuda a ordenar 4 perguntas que todo secretário de Educação ou ministro de Educação enfrenta. Primeiro, temos recursos suficientes para qualidade universal? Os recursos chegam a quem mais precisa deles? Os recursos chegam efetivamente às salas de aula? E, finalmente, os recursos foram usados para o que estavam destinados? Essas perguntas são a bússola que orienta a gestão inteligente do gasto. Cada país, em nossa análise, mostra seus pontos fortes e fracos de forma diferente. Vamos a ver casos concretos. Os autores, para responder essas perguntas, aplicamos um marco a 22 países da América Latina e o Caribe também. Analisamos leis, normas, documentos oficiais, políticas, e realizamos programas também, e realizamos mais de 50 entrevistas com ministros, ex-ministros, vice-ministros, ex-vice-ministros, e equipes técnicas, diretores e pais. Pais são importantes na América Central e Caribe porque o Conselho de Pais, em muitos países, executam, alocam
muito dos recursos. Então, a gente tentamos entender essa dinâmica. Agora, vou apresentar os casos de alguns países da América Latina, incluindo o Brasil, para ilustrar as 4 dimensões, mas queria propor que vocês também passassem nos exemplos do livro, se leem o livro, não só como políticas federais ou nacionais, mas também como boas práticas e desafios que podem ser referências a nível estadual ou municipal aqui no Brasil. Claro, muitos países na América Latina são mais pequenos que estados e municípios aqui em Brasil. Então, acho que os sistemas educacionais são diferentes. E, então, eu acho que há muitas lições interessantes para os estados e municípios. Então, vamos a mirar alguns casos conectados ao marco conceptual. Primeiro, mobilização de recursos, a primeira dimensão. A República Dominicana, muitos conhecem a República Dominicana aqui, como se chama esse resort famoso? Punta Cana, muito linda, muito linda. A República Dominicana ilustra o limite, mas também um caso muito interessante na educação. Ilustra o limite de mobilizar sem reformar. Conseguiu consenso social para garantir 4% do PIB na Constituição. Gerou um movimento social na República Dominicana, um movimento para 4. Em 2 anos ou 3 anos, duplicou o gasto por aluno na educação. Mostrou melhorias iniciais. Aumentou 14 pontos em PISA matemática, pouco tempo, expansão no acesso, melhores condições de base, melhores salários docentes. No entanto, 92% dos alunos permanecem abaixo do nível em matemática e o gasto administrativo, com este aumento de gasto, cresceu desproporcionalmente. Tem um docente por um administrativo educacional. A razão mais baixa na América Latina. A evidência aí é muito clara. Sem reformas na distribuição, execução e monitoramento, mais recursos gera melhorias marginais, como aconteceu na República Dominicana, mas não uma transformação. Não complementou as reformas, aumento de recursos com reformas em financiamento. Eu acho que o caso de Chile é mais conhecido aqui em Brasil. Chile, eu morei muito allá. Sim, está bem, perdão. Morei muitos anos lá. Tive a oportunidade de participar em algumas destas políticas. O Chile demonstra o poder de combinar fórmulas técnicas com dados precisos. A lei CEP reconhece que os custos são mais altos para educar alunos pobres e destina 70% a mais de recursos por estudante vulnerável na fórmula, usando informação socioeconômica atualizada, escola por escola e aluno por aluno. E esses dados são públicos, transparentes, os pesquisadores podem usá-los, meios de comunicação, é muito transparente o tema de microdados em Chile. E a política teve um impacto, a política Lei CEP teve um impacto grande em pouco tempo. A lacuna, o gap, se reduziu ao equivalente a um ano completo de escolaridade entre o quintil mais rico e o quintil mais pobre. Uma política muito sucesso. E é muito notável que em Chile, em Brasil também, não? É o que eu vejo. O Congresso, hoje em dia, não discute nenhum projeto de lei, nenhum projeto de educação, sem análise de dados. Todos os parlamentários de todos os setores políticos exigem, pedem isso. A cultura dos dados em Chile está muito instalada. Eu acho que em Brasil pode ser menos, mas é muito mais que outros países. Sim, muito mais que outros países, onde, vamos à Argentina.
onde é legal publicar os dados, Marcelo, desde 2012 é legal publicar os dados das avaliações. Execução. Perdão, quero mencionar em Chile, é bem interessante, o sistema é um voucher per capita, financiamento por capita. Uma limitação importante que quero mencionar é penaliza as escolas pequenas, e tem muitas, rurais e urbanas, não? Porque que precisam de custos fixos independentes de matrícula. Esse é um tema que o governo está trabalhando. Execução. A Costa Rica é outro país muito lindo, se não conhecem, ilustra os desafios, também muito interessante na educação, por isso estou mencionando, ilustra os desafios de implementar uma descentralização efetiva. As juntas escolares, acho que em Brasil falam conselhos escolares de pais nas escolas, administram entre 15% e 25% do orçamento educacional. Quase todos os gastos menos salários. É um modelo de autonomia importante e muito interessante, porque reconhece que conhece melhor a realidade local e a escola que o governo central. Então, é um modelo de descentralização interessante. No entanto, enfrentam desafios enormes de capacidade. Por exemplo, a gente fez uma pesquisa, um survey lá, e 90% dos membros não têm formação universitária e 1/3 só tem ensino fundamental. Então, isso eu acho interessante, a resposta do governo, pela falta de capacidade, o governo acaba aumentando demais a regulamentação, porque não confia, que encarece até compras básicas. A gente escutou com os conselhos de pais que a gente entrevistou que produtos como alface, incluso lettuce, requerem processos especializados de compra. Não podem comprar a alface da feira local, tem que só comprar de provedores certificados do governo. Então, o resultado em Costa Rica observado é uma concentração de execução. Apenas 25% das juntas, dos conselhos, executam 90% dos recursos. O resto subexecutam. E os resultados de aprendizado estagnados, muito ruim, estagnados há 15 anos. Incluso começam a cair os resultados em algumas matérias em Costa Rica. Falta reformas. E bem, Brasil não, nem preciso passar muito tempo, mas eu vou falar o que a gente ia falar com outros países na região. Reconheço que isso também me acontece em Chile. Todo mundo analisa muito a fundo o sistema e tem suas críticas, mas Brasil, para a gente, sigue sendo um modelo muito interessante na América Latina, não? Que a gente mostra. O Brasil demonstra que medir é melhorar, não? Consenso escolar anual, SAEB, IDEB públicos, criaram um círculo, a gente acha, virtuoso. Dados geram políticas, políticas geram resultados. Brasil aprova aumentar os pontos 76 pontos na matemática nos últimos 20 anos. É a única maioria sustentada da América Latina nos 20 anos. Não é casualidade que estados e municípios competem de forma saudável, em nossa opinião, por melhores indicadores. Todos querem estar no topo do ranking. E a gente acha isso muito interessante, porque a gente não percebe isso em América Latina. Agora, também, além disso, Fundeb utiliza fórmulas sofisticadas de distribuição, e um tema que a gente falou também com Priscila, um intenso debate muito importante sobre como fazer estudos de custos em Brasil, que a gente acha muito interessante, sobre a melhor forma de operacionalizar, ou sobre os métodos
de custo por alumno o cómo costear la educación, programas de educación. A gente entende este debate e acha muito importante e valorizamos esta iniciativa em Brasil e a discussão sobre o tema. Só a gente quer falar isso, mas não vemos esta discussão em outros países da América Latina. E a verdade, a gente pesquisou também em países OCDE, muitos poucos têm essa discussão. Então, é algo para que a gente acha muito importante aqui no Brasil, que podemos conversar mais no painel. Estou quase terminando. Argentina, e a Argentina apresenta caso de fortalezas e desafios estruturais. A Argentina também é importante mencionar aqui, é país federal, não? Mantém investimento historicamente alto em educação. Sempre 5%, sobre 5% do PIB investe em educação. O gasto por aluno dos mais altos da América Latina. E também tem uma meta na Constituição de 6% de gasto. Tem que reconhecer, isso é importante. E a fórmula coparticipação foi avanço muito importante nas transferências às províncias, avanço em eficiência e transparência. Mas a gente descobriu com nossas entrevistas, o desafio central é que mais de 90% dos recursos chegam com destino predefinido, limitando a capacidade de resposta às necessidades locais nas províncias. E esta cita a gente acha interessante de ex-ministro provincial. Ficamos sem espaço para inovar, sem flexibilidade para responder a necessidades locais. É como se estivéssemos vestindo uma camisa de força. Então, os indicadores refletem essas tensões, resultados estagnados em PISA há muitos anos na Argentina. 25% de evasão, comparado com 11% no Chile. E limites históricos, isso pouco que falei antes, no uso de dados para transparência e accountability. Em 2012, aprovaram uma lei que proíbe publicar os dados de avaliações, como de Prova Brasil. É legal, porque o argumento é que estigmatiza as escolas. Mas... Então, a oportunidade na Argentina, é claro, o contexto atual tem uma discussão interessante de reforma, oferece momento único para fortalecer a autonomia com responsabilidade de modernizar sistemas de monitoramento e alinhar as 4 dimensões que a gente está falando. Então, para ir terminando, que estou sem tempo, dos 22 países analisados, no livro emergem 10 recomendações concretas, que podem ver no livro, e destaco só uma por dimensão. Primeiro, como a gente falou, estudos rigorosos de custos. É muito importante. Isso a gente viu entre Ministério de Finanças ou Secretaria de Fazenda e Educação. Não tem, na América Latina, não tem muito diálogo. Então, é muito importante que o Ministério do Secretário de Educação tenha dados, pode apresentar custos, quanto custa e custear estudos rigorosos, apresentar estudos rigorosos. A gente sabe que tem muito debate sobre os melhores métodos, o melhor desenho deste sistema, mas a gente acha muito importante avançar nisso. Menciono o quadro ótimo, docente no Equador, Marcelo ha trabalhado muito nisso também, que estima número ótimo de vagas em cada escola e gera muito economia. Então, uma forma interessante para estudar. Segundo, em distribuição, e a gente falou, fórmulas progressivas, transparentes, lei CEP em Chile, Fundeb avança também em equidade, na última reforma. Equidade requer critérios técnicos e requer reconhecer que é mais custoso, custa mais educar alunos com necessidades diferentes, mais vulneráveis. Execução
fortalecer as capacidades locais, fundamental. A gente vai falar no próximo painel de programa interessante que a gente fez com Singularidade, Progep, em Pernambuco, que tenta, que capacita, forma os diretores em gestão inteligente, um pouco, não? Lo chamamos algo diferente. Outra coisa que pode não conhecer é a assessoria sistemática no Chile. É bem interessante, se chama ATES, Assistência Técnica Educacional. Então, são organizações sem fins lucrativas no Chile, acreditada pelo governo, pelo Ministério da Educação, e eles prestam apoio técnico-pedagógico para fortalecer as capacidades das escolas. E as escolas podem usar os recursos da lei CEP para contratar estas organizações. Isso é interessante. Monitoramento, posso saltar estes sistemas integrados e públicos, como Brasil e Chile, são bons exemplos. Então, aqui vou terminar, porque Priscila aí, a outra Priscila me está dizendo, nosso objetivo comum é que cada real o dólar invertido gera um máximo de impacto nas aprendizagens e desenvolvimento dos estudantes. Espero que tenhamos uma discussão produtiva neste painel e o próximo painel. E aqui deixo o livro se alguém quer download. Assim que muito obrigado, Priscila, por a oportunidade. Agora a gente vai fazer a discussão, que é a parte que vai ser interessante para a gente trazer isso tudo que o Gregory discutiu aqui com a gente nessa introdução para o caso brasileiro. E Gregory, eu sempre fico feliz quando a gente tem o Brasil sendo apresentado de uma forma positiva, né? Que a gente tem essa mania, né, de sempre achar que a gente está muito pior do que a gente realmente está, e que bom que a gente tem aí uma discussão em que coloca o Brasil como grandes exemplos, né? Assim, acho que do mundo, então, muito legal. Então, pedir para presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, tomar o seu lugar. Fernanda, incrível. O Romeu Caputo, que é o diretor adjunto da FGV-DGPE, que também passou pelo FNDE, MEC, né, tem uma grande história na educação. E o Washington Bonfim, que é o secretário de Estado de Planejamento do Piauí, e que eu sempre falo que é secretário de Planejamento e Finanças, mas foi secretário de Educação de Teresina. Sempre vai ser uma grande passagem. Assim, acho que ele contribuiu muito para a educação brasileira. Obrigada, Washington, por estar aqui. Bom, a gente vai começar, então, agora esse nosso painel. Lembrando que a gente tem essas duas câmeras filmando vocês. A gente está captando essas imagens todas. Então, também, se vocês puderem falar um pouquinho para a câmera, também sempre ajuda para quem vai assistir depois pelo YouTube. Eu queria começar, deixa eu só tomar aqui o meu assento, queria começar com a presidente Fernanda, do FNDE, porque a Fernanda ela tem essa trajetória que é rara, quer dizer, nesse painel parece que não é tão raro, né? Mas é raro a gente ter essa configuração de experiência na Fazenda, que foi quando eu te conheci, como secretária de Fazenda do Ceará. E olha só, né, como a vida dá voltas. Que bom você estar no FNDE agora, porque você tem essa experiência como secretária de Fazenda de um estado que tem uma grande experiência educacional como o Ceará. Aí você entra na presidência do FNDE e agora tem uma atribuição importantíssima de estabelecer parcerias com as gestões estaduais e municipais de educação. Então, eu queria entender um pouco primeiro, Fernanda, como que você chega no FNDE com essa cabeça do Ceará de excelência, de entrega, de resultado. O que você traz do Ceará para essa tua gestão à frente do FNDE e qual tem sido a tua estratégia como presidente e a estratégia, portanto, do FNDE de condução dessa parceria junto a estados e municípios para fazer com que o investimento em educação tenha como resultado mais aprendizagem, melhores resultados educacionais, assim, como que você tem estabelecido essa tua estratégia à frente do FNDE? Boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite da nossa presidenta Priscila. Cumprimentando a Priscila, cumprimento todos
os participantes aqui dessa mesa, parabenizar o Gregory pela apresentação, cumprimentar Ricardo, Flávio Schmidt, nosso cônsul, Anitta, Marcelo, enfim, todos aqui presentes, gente. É uma honra e um prazer estar aqui. E, assim, Priscila, quando eu vi a sugestão de pergunta, eu até lembrei também de um outro lado meu que não está, né? Porque essa coisa da gestão fiscal, ela salta aos olhos, né? Uma secretária de Fazenda, logo depois cai para a educação. Enfim, já sou professora há muito tempo, mas na área da gestão educacional, o FNDE é minha primeira experiência. Mas tem uma outra experiência profissional minha, né? Eu fui 13 anos militar da aeronáutica, junto com Flávia, lá foi onde a gente deu os primeiros passos em compreender o que é gestão brasileira e gestão pública. Aí casa, entende? Uma experiência, eu acho que de gestão pública, depois a gestão fiscal e agora uma gestão mais focada na educação. Isso eu acho que é importante porque amplia essa visão estratégica e eu acho que, assim, pensar em como conciliar essas coisas, eu acho que... Porque tem muito aquela coisa, né? O secretário de Fazenda versus o secretário de Educação. Ai, meu Deus, lá vem ele pedindo mais dinheiro e ninguém sabe para onde é que esse dinheiro está indo e ninguém vê resultado. Então, é um grande desafio. E eu acho que tem uma coisa da gente meio que ressignificar essa questão dos lados. Que o Brasil faz isso em tudo. Na própria relação fiscal, é o fisco versus contribuintes, ou é o lado da educação versus o lado fiscal. Então, assim, estão todos contra o fiscal, sempre, né? E o fiscal fica sempre ali naquela coisa, na retranca, de ficar, quem é que vai me atacar dessa vez? Mas o que eu acho que é importante é a gente pensar num Estado muito mais transversal. Isso, para mim, foi uma... Nossa, quando eu me vi secretária de Fazenda, que tive a oportunidade de olhar para o Estado, e eu sou auditora fiscal de carreira, né? E eu dizia, gente, todo auditor tinha que ter essa clareza que eu estou tendo do meu trabalho impactando a vida das pessoas. Priscila, isso não é pouca coisa. Porque, às vezes, você vê os servidores públicos na caixinha, então o cara fica tão bitolado que ele acha que ele só está ali para arrecadar e todo o resto que não faz o menor sentido. Isso daria uma outra significação, sabe? E isso seria muito importante. A gente promoveu isso também na Secretaria da Fazenda. Mas eu acho que a palavra de ordem para a gente aqui é governança pública. Essa governança vai fazer com que você tenha... Eu acho que o Brasil está dando ainda passos bem discretos com relação à governança. No FNDE não tinha absolutamente nada de governança quando a gente assumiu. A gente já deu passos vigorosos. Inclusive, vamos fazer uma nova avaliação agora. E eu não tenho dúvida com relação a esse avanço. Mas uma coisa também precisa estar muito clara. Eu acho que na gestão do presidente Lula existe esse movimento. A educação ela precisa estar no centro de qualquer governo. E eu falo isso porque eu vou dar 2 exemplos aqui que eu vinha meditando no avião. E um exemplo é o exemplo, assim, ficando dentro do governo. O Gregory apresentou aqui esse desafio dos alunos que abandonam o ensino médio. O ministro Camilo, junto com a equipe, constatou que quase 500 mil de alunos abandonavam, né, porque o indicador parece que já melhorou, enfim. Mas abandonam no Brasil... Olha o spoiler. É o spoiler, né? Abandonam o ensino médio todos os anos. Causa maior, precisam trabalhar, precisam ajudar a família. Gente, você imagina, se você é da área fiscal, quem é da área fiscal vai dizer, gente, como que você perde 500 mil alunos todos os anos? Para onde é que vai a eficiência do Brasil? Vai para nada. Como que vai ficar o sistema previdenciário a médio e longo prazo? Então, assim, como que fica a característica de segurança pública? Esses meninos vão o quê? Estão sendo capturados pelo crime? Então, assim, tem uma perspectiva de dentro que é muito vigorosa e que precisava ser visto. E um outro desafio, que eu acho que é o desafio maior que a gente tem, Flávia abraçou esse desafio comigo no início da gestão, que é, hoje, a questão das obras inacabadas e paralisadas. Ao assumir a gestão, o presidente Lula recebe um presente, um plus, né? Além de alguns outros que nós tínhamos aí do FNDE, mas tinha esse de quase 4 mil obras espalhadas no Brasil, inacabadas e paralisadas. Sob a perspectiva de você olhar qual é o custo disso para fora do governo, eu diria, isso para a classe política e para a política brasileira é uma tragédia. Reforça, né, aquela coisa, tá vendo? Todo político é corrupto. Onde é que eles foram colocar esse dinheiro? Não tem entrega, né? Como o município de Bagre, que é um município que eu morro de orgulho, que foi a primeira creche do município, Priscila. E era uma obra de 2012. Você imagina
13 anos depois, eu cheguei lá, eu não acreditei, porque a estrutura estava 60% concluída. Eu disse, gente, como não terminaram? Então, assim, tem uma coisa que é muito ruim, então impacta todo mundo. Já estou terminando. Prejudica a própria educação, porque não tem o equipamento, você tem um horror de obras dessas. Reforça, né, o que eu digo que é o falso problema da corrupção, porque eu acho que tem problemas muito maiores que no Brasil agigantam demais a corrupção, mas, por exemplo, a sonegação é 10 vezes a corrupção e ninguém quase fala, né? E fica também, que eu acho que foi esse o chamado que a gente fez, né, Flávia, assim, aqueles processos intermináveis de controle. Não, o FNDE é que deu um jeito de acabar essas obras, porque, assim, da minha perspectiva de órgão de controle, meu negócio é só abrir o processo e mandar devolver o dinheiro ou imputar a responsabilidade. Não, não, não. A obra não está concluída, é responsabilidade de todos nós. Então, se a educação está no centro, a nação brasileira diz, opa, isso aqui é um problema meu. Então, ele não tem mais aquele caráter punitivo. Ele vai dizer de que forma eu posso colaborar para que essa escola possa se efetivar. Então, assim, colocar a educação no centro, ela tem um viés interno, intragoverno, que gera muitos benefícios para vários ministérios, e extragoverno também, lógico que a sociedade ela ganha em ambas, mas isso aí precisa estar muito marcado, e aí não é coisa de lado, não é o lado A versus o lado B. Né? É a sociedade como um todo que precisa estar, eu diria assim, na frente, né, desse processo. Muito bom. Essa mudança de olhar faz toda a diferença, né? Porque se você já tem um olhar, olha, que o importante é o resultado educacional, então como que a gente vai trabalhar juntos já é um bom início. Muito bom. Bom, vou chamar aqui para a nossa roda o Washington Bonfim. Conheci o Washington quando ele era secretário de Teresina, como eu já disse. Então, ele também é desse caso que já vestiu os 2 chapéus. Agora, ele está com o chapéu de secretário de Planejamento e Fazenda e Finanças. Então, eu queria que só dar um... Planejamento, desculpa. Só planejamento. Ainda não é o dono do cofre. Mas o que eu queria que você comentasse aqui, Washington, porque você também, então, você tem esse, do lado de uma secretaria meio, uma secretaria que viabiliza, aponta, uma secretaria que está ali para ajudar a educação a fazer o seu trabalho, mas que você não é a educação diretamente. Porque o que eu queria que você falasse, que você já teve esse chapéu de secretário municipal de educação, qual que tem sido hoje o teu papel como secretário de planejamento em apoiar a Secretaria de Educação num governo estadual que tem sido hoje um grande exemplo de prioridade para a educação? Eu acho que ninguém que mais ou menos acompanha a educação não tenha percebido o Piauí. O Piauí, na fala do governador, nas ações concretas, nos resultados, né, naquilo que ele tem conseguido efetivamente alcançar, tem mostrado uma dianteira muito importante, né, um farol muito importante para o Brasil. Então, eu queria que você contasse um pouco como que, nesse governo que prioriza a educação, não só na fala, mas também, né, nos resultados, como disse aqui a Anitta, qual tem sido esse papel do planejamento nesse governo que prioriza a educação? É uma ótima pergunta. Se eu soubesse responder, era bom. Mas, primeiro, boa tarde a todas, todos. Cumprimentar todo mundo aqui em nome da Priscila, do Gregory. É um prazer estar aqui. Até me assustei com o convite, né? Porque, como a Priscila disse, eu fui secretário de Educação. E hoje eu já... Isso tem 20 anos. Eu ainda considero o melhor momento da minha vida foi quando eu fui secretário de Educação. E eu vivia mais aperreado do que vivo hoje. Mas por algo que a Fernanda colocou. Hoje o papel do planejamento, na realidade, é sair, né, cortando todo mundo. E ela descreveu aqui de uma maneira magistral, né? Fica todo mundo com raiva de você em algum momento, né, dos 4 anos, quando não está todo mundo com raiva ao mesmo tempo. Então, é uma posição de zagueiro incômoda. Mas eu acho que, do ponto de vista do que eu dei uma olhada no livro, eu gostei muito. Eu acho que é uma discussão importante para o Brasil. Com a apresentação, fiquei animado, porque, na realidade, a gente está menos pior do que a gente se julga. Isso é muito importante. Mas queria, né, desse ponto de vista do planejamento e da relação com a educação, eu queria colocar 2 coisas. A primeira é da prática, e o Romeu, né, está trabalhando lá, conhece melhor do que eu, da prática de usar os dados para tentar endereçar a política pública. Isso que o planejamento faz,
E no caso da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, isso tem sido feito, um escritório de projetos, né, algo muito focado, muito baseado nas avaliações sucessivas dos alunos e uma noção clara de endereçar, né, respostas para as questões. O Ricardo Henriques também está lá. Endereçar as respostas corretas para os problemas corretos. Eu chamaria que entraria ali na questão da equidade de alguma maneira, né? E na ideia do monitoramento também, né? De tentar, à medida que você vai fazendo a política pública, você vai avaliando e você tem uma noção exata de para onde você está indo, porque os dados estão chegando antes, né? Do menino não ter aprendido, ou do menino ter ficado reprovado, ou coisa que o valha, que essa é talvez a maior dificuldade da educação, você colocar na cabeça, especialmente, né, tá gravado, mas tudo bem, dos professores, né, que às vezes, né, você consegue salvar a criança no início do período escolar. Isso às vezes, né, não é tão simples. O outro ponto, né, dessa relação do planejamento com a educação tem um fato importante. A gente tem um governador que foi secretário de Fazenda, colega da Fernanda. Então, eu não conhecia o termo febre de dezembro, ainda é uma realidade, né? A incapacidade de você olhar, né, para onde vai todo o fluxo de receitas, né? Você monitorar o ano todo lá os 25%, e de repente você chegar em dezembro, ter dinheiro extra e você não saber muito bem o que fazer com ele, ainda é um problema a ser equacionado, mesmo que você, né, a gente monitora, olha, mas 23, 24 a gente passou pela mesma coisa. Algo importante que a gente fez, hoje outros estados estão fazendo, outros municípios, é usar uma parte desse recurso, por exemplo, para resolver um problema que o novo Fundeb criou, que é a história de você fazer uma alíquota modular, né, de previdência, para que esse excesso vá para, né, o patronal, né, do Estado, para você equalizar um pouco o problema que está criado, né, com a questão da previdência social, né, no caso do Estado do Piauí. Então, acho que tem esses dois pontos, né, um foco firme em evidências para atuar no dia a dia, mas ainda um desafio grande na execução do planejamento para que você não tenha o que o livro chama de febre de dezembro, ou seja, você ter capacidade de fazer o planejamento correto, com o gasto correto ao longo do ano, para que você não tenha a possibilidade, às vezes, de estar procurando despesa para fechar os 25%, que é uma coisa um tanto quanto incômoda, né? Porque, na realidade, se tem aquela sobra, faltou em algum momento e você não conseguiu atuar. Eu acho que esse é um ponto importante ainda da nossa relação com a Secretaria de Educação. Posso só fazer um adendo nessa minha pergunta, para aproveitar essa tua resposta, que é a relação do planejamento com a educação. Vocês trocam esse monitoramento? Vocês têm uma governança interna? Vocês têm uma rotina? Só contar um pouquinho sobre isso. Na realidade, a gente tem uma comissão financeira de gastos, não é só a Secretaria de Planejamento, a gente tem reuniões quinzenais e a gente olha, primeiro, autoriza todos os gastos, né, participa a Fazenda, o Planejamento, a Secretaria de Governo, a Administração e a Procuradoria-Geral do Estado, e a gente olha para toda a execução financeira de 15 em 15 dias, olhando os balanços, e aí são duas grandes preocupações. Uma não é tanto uma preocupação, que é o índice da saúde, que na realidade é insuficiente, os 12% são insuficientes, então você tende o dilema na saúde não é você controlar, né, o gasto para que ele não exceda e sufoque outras setoriais. E no caso da educação, isso é feito para e passo. E a gente tem, fora isso, reuniões pelo menos trimestrais
para fazer justamente o que você vai licitar ainda, o que tem ainda no portfólio. As tuas licitações vão chegar antes de dezembro, justamente para ficar olhando para os 25% e evitar esse desperdício dos 25% com despesas que não são adequadas, né? ou que são meio fortuitas, né? Por conta do cumprimento do índice. Não, perfeito. E essa é uma preocupação importante, porque a gente vive com esse fantasma da unificação dos pisos, né? Porque o dia que juntar educação e saúde, a gente sabe quem vai ganhar, né? Nessa corda aí. Então, enfim, que bom que a gente tem que ter esses bons exemplos de acompanhamento. Muito bom. Chamar aqui o Romeu. Bom, o Romeu também, gente, acho que a gente nem pensou nisso quando a gente montou essa mesa, mas também tem essa experiência agora na GV, né? No DGPE. Trabalhando com gestões do Brasil inteiro. Se tem uma organização que está presente no Brasil, são vocês estão realmente apoiando uma série de secretarias estaduais de educação. Enfim, acho que é importante entender um pouco melhor esse trabalho de vocês. Mas o Romeu, também com o Paim e também com o Digão que está ali, também trabalharam no MEC e no FNDE. Então, assim, sabem bem, né, essa dinâmica de orçamento, planejamento, gestão educacional, como colocar prioridade e tudo mais. Então, com todo esse teu histórico, Romeu, queria que você afunilasse a tua resposta em relação aos gargalos. Assim, o que você enxerga de gargalo? O que dá para fazer melhor? O que dá para a gente criar de mecanismos para poder ter um melhor gasto, um gasto mais eficiente, olhando para o resultado? Então, um pouco aí com esse teu chapéu atual de apoio às gestões. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Priscila, obrigado pelo convite. Gregory, Fernanda, meu amigo Washington, amigo Marcelo, a gente muitos trabalhos juntos. Ricardo e o Padula, que eu vou usar como exemplo aqui, inclusive. Priscila, a nossa organização, a DGPE, está inserida na Fundação Getúlio Vargas, que é muito conhecida, uma fundação com uma forte vocação para formação de recursos humanos para a administração pública. E o nosso trabalho, citado aqui pelo Washington, em relação a estados e municípios, tem sido colocar a Fundação Getúlio Vargas como uma apoiadora nos grandes desafios educacionais. Eu queria puxar para um desafio que eu acho que é um desafio muitas vezes negligenciado, por mim, inclusive, como você citou, gestores, mas por todos nós, seja nas nossas formulações, ou seja na modelagem, na implementação, né? Nós temos como o próprio Gregory apresentou, nós já temos uma sistemática de uso de dados, uma sistemática de transparência, uma organização nos nossos órgãos centrais, seja FNDE, CAPES, INEP, MEC, mas também as secretarias. Se você visita secretarias de Estado e Educação hoje, é muito comum, equipes muito bem preparadas, com o uso de dados. É um tema sempre presente em todos os nossos discursos, o tema da gestão escolar, né, dos diretores escolares, de como que isso, inclusive, foi aceito, né, como critério lá no Fundeb. Então, a gente tem esses dois polos muito claros. Agora, quando a gente trata de educação, especialmente a educação pública brasileira, a maioria das nossas escolas, a maioria dos nossos alunos estão inseridos em sistemas organizacionais complexos, né? Não são em pequenas secretarias, em pequenas prefeituras, são em grandes máquinas públicas, são em grandes estados, grandes municípios, com dezenas de níveis hierárquicos. O que nós temos gastado uma energia muito grande, que a gente tem colocado nosso olhar, nossa energia, é para a discussão das gerências médias. Como é que a gente forma, como é que a gente faz essa liga entre o órgão central da secretaria e as escolas? A gerência média tem, em qualquer organização complexa, um papel primordial. E nós, da educação, especialmente eu que sou de Minas, mas aqui em São Paulo, que a gente tinha a tradição, um nome horroroso, que eram as delegacias de ensino, mas as delegacias de ensino, elas tinham esse papel da gerência média, de fazer essa conexão, de estar próximo à escola, e isso, para o gasto, faz a maior diferença, porque a educação é feita de gente.
Educação é feita de recursos humanos. Basicamente, 80% do nosso gasto está nos recursos humanos. E é um dos poucos gastos que ele é feito pelo diretor de escola sem nenhum controle, né? O interessante é porque todos os outros gastos têm um super controle. Mas um diretor ele tem autoridade sobre a folha que muitos não percebem, né? E é uma autoridade quase limitada. Ele não paga. É uma coisa diferente. Pagar é o secretário da Fazenda, o Washington libera o orçamento, o secretário de Educação gerencia a folha, mas perceba, não é o secretário de Educação que aloca a pessoa, que, né, coloca no descanso remunerado ou não, que faz ou não faz a melhor gestão. E para conectar isso, né, esse principal item de gasto, com uma grande política, nós precisamos nos dedicar muito mais a estas gerências médias. A gente tem se dedicado pouco e nós, na FGV, temos buscado fortemente apoiar os estados. Estamos aqui com o Estado de São Paulo agora, desenhando, junto com o secretário, um grande programa nisso. Temos feito lá, junto com o Piauí e uma série de outros, que é colocar a Secretaria de Estado, né, e colocar essas gerências médias a serviço da educação. E, seguramente, vamos estar discutindo eficiência do gasto com isso, né? Mas, mais que eficiência, nós vamos estar discutindo a garantia efetiva do direito, porque esse é um dos grandes problemas nossos quando a gente fala em eficiência de gasto, mas temos 200 dias letivos, temos 800 horas em todas as escolas, e isso nós precisamos para poder discutir eficiência e garantir que, né, não só o recurso, que é um pouco mais, no Brasil, pela nossa característica estanque, é limitado em 25%, mas o próprio serviço educacional que a gente oferece. Muito bom, obrigada, Romeu. Gregory, você, pelo nosso programa, você ia fazer o comentário dessas três, mas eu acho que é melhor você fazer o comentário depois do final, tudo bem? Então, eu queria puxar aqui a presidente Fernanda, aproveitando esse mesmo gancho dos gargalos, porque algo bem comum, a gente tem alguns secretários de municípios, de capitais aqui nessa plateia, e sempre tem essa coisa, assim, olha, o FNDE é burocrático, dá trabalho, é complicado, né? Porque isso que o Romeu trouxe. São pessoas que estão ali operando no dia a dia. A gente não quer que a inteligência artificial substitua essa parte humana. E realmente, né, é um cipoal legislativo de formulários, de coisas para serem preenchidas, e aquilo que você tem que prestar atenção. Então, só estou adiantando aqui um gargalo, porque é algo que é muito recorrente a gente escutar nas redes. Então, para além desse, né, do excesso, né, de trabalho que acaba indo para as secretarias, mas também dessa parte legislativa que é difícil de entender, né, essa burocracia que acaba sendo um gargalo. Se você enxerga outros gargalos, né, então também levantar um pouco assim, o que a gente ainda precisa melhorar, mas gastar bastante tempo na tua resposta em relação assim, tá bom, mas então como que a gente melhora? O que vocês têm pensado na FNDE em termos de melhorar esses processos, melhorar para que a gente coloque menos energia nessa parte mais burocrática e mais energia no resultado, naquilo que a gente precisa garantir no nosso sistema educacional? Pensando nos gargalos, Priscila, assim, eu vim meditando, eu acho que tem um primeiro gargalo que o Caputo falou muito bem, foi presidente da FNDE também, e conhece o FNDE, mas eu acho que tem uma coisa ainda no federal que eu acho que está mal colocada. Por exemplo, quando você pega a carreira de gestores no governo federal, que é uma carreira elitizada, não se reconhece na educação essa figura de gestores. Eu não compreendo isso. Talvez porque venha da teoria weberiana, que, sei lá, as melhores carreiras é o pessoal da saúde, ou da segurança, ou dos fiscos, o pessoal do jurídico e tal. Mas eu acho isso um pecado capital, uma falta de reconhecimento das carreiras, não só do FNDE, do MEC. Então, o MEC ainda tem uma situação pior que a do FNDE e da CAPES. E isso daí é muito frágil. E, assim, é histórico que não se reconhecem essas carreiras. Então, assim, qual é a dificuldade de se reconhecer o nível de gestão do FNDE, do MEC, etc., como um nível standard, um nível top dentro da gestão pública federal? Isso, para mim, é capital. E aí, quando você fala dos gargalos, as assimetrias são extraordinárias, né, Flávia? Então, assim,
Muito do processo, eu sou da área jurídica. Quando você analisa as normas relacionadas digamos, ao direito educacional, gente, não sei se é porque eu venho do fisco, que a gente tem um tremião de normas, né? Então, o tributário no Brasil é campeão do mundo. Então, eu achei tão singelo, é tão simples o direito educacional, assim, mas, ao mesmo tempo, você vê na ponta, né, assim, entes que você faz uma portaria, ele não sabe para onde vai aquela portaria, ele não sabe de que se trata. No FNDE, que trata de todos os programas, tem um passado histórico, nós assumimos o FNDE com 220 mil prestações de contas paradas nos escaninhos. Então, tem gente, a Isolda fala, Isolda foi, primeira vez que ela foi secretária de uma prestação de contas ainda depois de julgar. Então, assim, é um absurdo. Então, a gente veio num processo de desburocratização extraordinário. Primeiro, assim, gente, isso é básico no direito. O direito não socorre os que dormem. 220 mil prestações de contas, uma prestação de contas tem 20 anos, isso já prescreveu. Então, a gente buscou o tribunal. Mas você veja que tudo isso precisou de um passo muito vigoroso para você dar uma marretada logo em 150 mil processos, porque isso não agrega valor na educação brasileira. Porque, ao invés da gente estar hoje monitorando e observando a prestação de contas do dinheiro que eu mandei ano passado, eu estou olhando de 20 anos atrás que o gestor já morreu. E aquela olhada lá de 20 anos não vai agregar valor no programa hoje. Você entende, Priscila? Então, assim, as assimetrias são muito grandes. Eu me preocupo muito, acho extraordinário. Do ponto de vista jurídico, é uma coisa que eu vou precisar sair do FNDE para a gente escrever um pós-doutorado, pensando assim, eu acho que o nosso sistema educacional é inconstitucional na forma como ele, em muitos programas, faz a distribuição de recursos. Por quê? Porque é o movimento da justiça. Primeiro, você tem um movimento do Brasil, que eu acho que muito caracterizado ali com o primeiro governo do presidente Lula. Ah, o Brasil é de todos. Ok, todos. Daqui a pouco você vê um outro movimento, que é a justiça formal. Todos somos iguais. Só que você tem um qualificador na justiça. Ok, todos são iguais, mas uns são mais diferentes, que é o princípio da equidade na veia. Quando você olha grande parte dos programas nacionais do FNDE, ainda é na lógica do primeiro movimento, da justiça formal. Valores per capita igualzinho para o Brasil. E aí, assim, isso não respeita a Constituição Federal. Isso é inconstitucional. Porque a Constituição Federal fala de um movimento de igualdade material e que você precisa reconhecer isso nas destinações de recursos. Porque senão fica só no juridiquês e serve para quê? Isso não agrega valor. E aí, qual foi o movimento do FNDE? Nós tivemos uma ideia em 2023, passamos a implementar em 2024, que, para mim, é o projeto que mais enche meu coração. A Alessandra Gotti está aqui com a gente, foi parceira nossa também, que é o FNDE Chegando Junto. O que é que a gente passou a ver? Não adianta a gente querer dizer que vai atender o Brasil como um todo, todos os anos, e a gente vai tratar da mesma forma. Isso não é realizar justiça nem realizar um bom trabalho. A gente elegeu 2 regiões, a gente elege 2 regiões por ano. Em 2024 foi a região do Marajó, no Pará, e foi o estado do Amapá, que tem o pior IDEB do Brasil. Tinha época, eu não sei se ele continua com o pior IDEB dessa última classificação. E aí nós íamos, não ficar olhando de lá, não. É ir presencialmente todos os anos uma equipe robusta. 2 movimentos. Primeiro, eu acho que o staff federal, essa coisa de ficar em Brasília e achar que o Brasil se resume a Brasília, isso é horroroso, né? Porque não traz sensibilidade. Então, você pega o nosso colega do FNDE e diz, amigo, você está aqui para servir ao município de Bagre, Portel, Limoeiro e etc. e tal. Então, a pessoa compreende a realidade. Quando ele vai fazer a portaria, editar, escrever o texto de uma portaria ou fazer um parecer técnico, ele diz, meu Deus, será que a pessoa vai entender o que eu estou dizendo? Porque ele vê dificuldades grotescas. E no estado do Amapá, esse ano a gente está no Maranhão e em Roraima. Roraima, questão indígena, muito forte, é desonroso, né, o que a gente viu aí com os Yanomamis, e também no Maranhão. E aí um dado, só para eu finalizar a minha fala. No Marajó, a gente, em 18 municípios do Marajó, 133 obras inacabadas e paralisadas. E aí o Brasil vai olhar e vai dizer, não, esse pessoal não tem condição de executar recurso e não sabe.
Priscila, nós conseguimos mais de 100 obras aprovadas. Nós já temos municípios no Marajó que zeraram obras inacabadas e paralisadas, quando o Brasil como um todo dizia que isso era impossível. Então, assim, as pessoas bem orientadas, com um tratamento diferenciado para quem mais precisa, elas respondem e respondem bem. Então, para a gente é um case. O que é que a gente quer fazer isso? Ver de que forma a gente consegue escalar mais. Mas a gente precisa ter um olhar diferenciado, sim, e botar dinheiro, né, e realmente sustentar a política pública de uma forma diferenciada, porque a assimetria no Brasil é gritante. Muito bom. A gente tem essa frase, né, que ficou ecoando na nossa cabeça por um tempo, que é o menos Brasília, mais Brasil. Agora é fazer, né? É de fato fazer, não ficar só no slogan, né, mas fazer acontecer. Não, eu sei que não é. Não, eu sei que não é. Pois é que é fácil falar e difícil fazer. É melhor fazer, né? Melhor que vocês estão fazendo do que fazer. Bom, agora eu queria chamar o Romeu. Romeu, um pouco assim, você falou bastante sobre esse foco nos níveis intermediários, né? Que é isso, assim, acho que para as grandes redes isso é vital para a gente conseguir ter resultados e não ter um olhar homogêneo, assim, um olhar pasteurizado das redes, né? Se você junta tudo, aperta um botão e acha que as políticas educacionais vão atravessar todos os implementadores e chegar na sala de aula, né? Então, acho que você já tocou nesse assunto, que eu acho que ficou bem importante. Mas eu queria que você trouxesse, assim, além disso, o que também ainda é subestimado e negligenciado. Eu queria que você trouxesse soluções, né? Para além de investir bastante nesse nível do meio, assim, quais são as outras soluções para a gente poder melhorar a qualidade do gasto da educação brasileira? Eu tenho um outro tema que me incomoda muito e a gente também tem tentado ajudar, mas eu acho que o Washington, que é da área de orçamento, vai entender isso bem, mas para alguns a gente aprofunda. Mas quando eu comecei em educação, os 25% eram 25% do que você empenhava. Os tribunais assim aceitavam. Isso faz uma diferença gritante em termos de planejamento. E é um dos temas que eu quero apontar como um gargalo relevante, que é como dar o caráter plurianual. Nós, da educação, adoramos falar em PNE, né, em plano de metas, mas na hora do Tribunal de Contas e dos nossos sindicatos e da gente mesmo pensar, a gente vira a febre de dezembro. Mas você poder empenhar e deixar em restos a pagar era um expediente muito comum de planejamento educacional, né? Para aqueles que não estão familiarizados, mas você empenha quando você faz um contrato ou quando você deseja fazer um serviço. Então, suponha que você tivesse uma sobra de 10 milhões de reais em um determinado município e você efetivamente não tinha um uso para aquele ano. Você descobriu isso em dezembro. Eu recebi um prefeito que, um município agrícola, uma mega fazenda tinha sido vendida, deu um superávit de ITBI, ele recebeu 25 milhões de ITBI, e o ITBI creditou no dia 10 de dezembro. Ele tinha que gastar um quarto de 25 milhões e ele ia fazer. E isso nós estamos falando de um recurso imprevisto, mas mesmo dos recursos previstos, é da natureza do secretário de Planejamento e é da natureza do secretário de Fazenda que segurem, né? Que segurem para depois abrir mão. Essa perda, os tribunais deixaram de aceitar esse recurso, como eu disse. Você tinha 5, 10 milhões de reais, você fazia o quê? Contrata um curso de especialização para funcionar no ano seguinte e nos próximos 2 anos, por exemplo. Você podia fazer isso. Era uma forma de você usar o dinheiro e transformar esse dinheiro em plurianual. Ou você empenhar uma obra. Olha, aquela obra que eu estou aqui parada, eu empenho essa obra e executo ao longo de 2 anos. Nós, na educação, ciosos como somos, de que os nossos dinheiros seriam sempre por alguém, né, não aceitos como 25%, inicialmente conseguimos fazer com que não fosse mais o recurso empenhado, isso passou para ser o recurso liquidado, e agora tem gente discutindo vários tribunais de contas como recurso pago. Ora, a gente é mestre em educação de transformar uma coisa boa numa coisa
não muito boa, para não dizer que é ruim. Isso, em termos de gestão e eficiência do gasto, é muito grave. Não é algo absolutamente disseminado no Brasil, não é. Mas o problema é que, quando ele acontece, ele é de tamanha monta absurdo que gera, na própria sociedade, uma descrença na nossa capacidade de fazer bom uso do dinheiro. Boa gestão, eficiência. O quê? Chega uma pancada de dinheiro em dezembro, 14º, 15º, 16º, 17º e 18º a gente já viu. Isso é muito ruim. A gente precisa, nós, na educação, sairmos um pouco desse nosso lugar que a gente gosta, da defesa dos 25, mas uma defesa, não uma defesa sectária. A gente quer os 25 para poder usar ele ao longo do tempo. Eu não quero 25 para gastar em dezembro para dezembro. Ou não deveríamos querer. Se alguém quer, muitas vezes os sindicatos gostam. A gente vê muito sindicato cujo tema é rateio do Fundeb. Isso é algo surreal, que rateio do Fundeb seja tema. E infelizmente. Então, respondendo à sua provocação, Priscila, eu acho que esse é um segundo gargalo. Eu falei de um gargalo de implementação. Eu quero falar de um gargalo que tem a ver com a organização, que tem a ver com a eficiência do gasto e que é um gargalo relevante. Tribunais de Contas, a gente precisa mobilizar e precisa mobilizar um pacto que eu acho que é absolutamente possível ser feito, sem necessariamente mudança legislativa, porque até 10 anos atrás a Constituição era a mesma e nós usávamos o empenhar. Muito bom. É bom essa discussão porque ela é pouco sexy, né? Que a gente faz pouco no Brasil mesmo, esse tipo de discussão, então tá excelente. Então, eu queria pedir agora para o Washington, porque, Washington, quando o governador falou para mim, acho que já falou para algumas pessoas que estão aqui nessa plateia, assim, olha, eu vou universalizar a educação profissional. Toda escola de ensino médio vai ter educação profissional. Eu lembro que a minha reação foi de descrença, né? Falei, não vai acontecer. Imagina conseguir expandir. E aí vocês foram lá e fizeram, né? Então, assim, eu acho que é muito interessante esse trabalho que aconteceu entre educação e planejamento, porque esse é um processo que, obviamente, tem uma liderança muito importante da educação, da Secretaria Estadual de Educação, mas que exigiu muita dedicação do planejamento, obviamente com decisão política, né, com uma intenção bem colocada ali do governador, mas que você fazer expansão de educação profissional e também a expansão da educação integral, isso não é só com muitas aspas, uma decisão, ou você colocar o dinheiro, ou você fazer com que a coisa ali tenha as condições, pelo menos iniciais, para ela acontecer. Isso exige muito planejamento, né? A gente que acompanha a expansão da educação integral em alguns estados que tem muita dificuldade, é difícil expandir, né? Porque isso é um investimento a mais, então você tem que cortar de alguns lugares, você tem que criar eficiência na secretaria, você tem que ter terreno, você tem que ter outra alocação de professores, né, Ju? Você que sempre fala disso. Então, isso exige muito planejamento. E a mesma coisa a educação profissional, eu lembro de um almoço, hoje não me lembro mais, lá na sede do governo do Piauí, tem um mapa do Piauí com as vocações econômicas do Estado. E que lá vocês fizeram o casamento entre oferta de educação profissional com as diversas vocações econômicas, né, pelas sub-regiões do Estado. Tudo isso é planejamento o tempo inteiro, né? Então, eu queria que você contasse um pouco isso e também abrisse aqui um pouco assim, olha, dificuldades, o que para fazer melhor. Acho que vocês são farol nisso, então é muito importante a gente também ouvir assim, qual que é a fronteira do que vocês agora, já que vocês estão conseguindo fazer, para onde vocês estão mirando, assim, qual que é a fronteira agora desse planejamento, essa parceria especialmente de planejamento e educação. Na realidade, assim, eu tenho uma facilidade aí importante que é ter um governador que foi secretário da Fazenda. Ainda na campanha, a gente tem o trabalho do Itaú, da Ana Inoue, Educação e Trabalho. E a gente teve algumas reuniões, o Sérgio Firpo participou, já havia um trabalho lá. E, em algum momento, a gente discutiu a regra do Fundeb sobre o valor, sobre tempo integral e sobre a questão do EPT. E, na realidade, é a melhor circunstância, né, dentre as várias, né,
digamos assim, escalas do Fundeb, é a melhor circunstância de remuneração dos estados em função, né, da regra toda. E, pela regra do Fundeb, estou aqui diante de 2 especialistas, os estados sempre perdem, porque, na realidade, você tem muito mais matrícula lá dos municípios. Então, a lógica foi como, né, acelerar o processo no princípio, no plano de governo, na realidade, era dobrar o número de escolas em tempo integral. Aí eram 100, iria passar as 200, a gente conseguiu fazer isso no primeiro ano, e o governador viu a janela de oportunidade para fazer a ampliação. Um outro ponto importante, para além desse, é que a gente ainda tem recursos do Fundef, daquelas ações judiciais, que, na realidade, estão financiando o processo de adaptação das escolas. Então, todo o programa de reformas, né, climatização, refeitório, quadra de esporte, por aí vai, é como se fosse um recurso extra que está sendo, nesse caso, bem empregado, porque ele vai estar virando um ativo importante de toda a rede. Um terceiro ponto foi uma decisão, né, clara de não construir mais escolas, na realidade, né, considerando até um ponto que eu não vou conseguir fazer, que é o problema da demografia, né, que está diminuindo o número de pessoas, né, que estão nascendo. O Piauí faz a inversão da curva em 2037, é um problema, porque vai diminuir muito a matrícula, então também tem esse aspecto de não construir mais escolas para não incorrer em maiores gastos, né? E tem uma outra circunstância que a gente tem analisado, que é a questão da contratação de professores. O nosso conjunto de professores foi alcançando a idade de aposentadoria. Hoje a gente tem, né, a perspectiva de concurso para 4.000 vagas para repor. Eu até acho, né, estou falando isso publicamente porque já disse para o governador, acho que a gente deveria fazer por etapas, inclusive por conta dessa curva demográfica, né, porque vai diminuir mesmo com o tempo integral. Mas, né, a gente tem a consciência de que não precisamos contratar um para um. Não é um aposenta, um eu contrato. Tem um delta a menos importante para você não comprometer as contas no longo prazo. E um último ponto, né, é a questão de o formato da contratação dos professores do EPT, né? Porque eles, na realidade, eles não podem ser contratados no mesmo formato do professor de português, de matemática, pelo simples fato de que o mundo das profissões muda muito, você não cabe a questão da estabilidade. Então, esse é um ponto também, né, que vem se trabalhando de uma certa maneira efetiva. O que eu acho que é gargalo, né, é a velocidade com que a gente está fazendo, né, porque aí você tem hoje cerca de 512, um pouco menos de 520 escolas de ensino médio. Então, elas, no ano de 2022, eram 100 escolas só em tempo integral, e nem todas elas tinham EPT. Então, você vai passar em 3 anos para 512. Então, aí tem alguns gargalos, por exemplo, na velocidade das reformas, se criam desigualdades. Você vai no município e tem uma escola que está funcionando em tempo integral, mas não tem estrutura, a outra do lado já tem a estrutura, isso cria um problema, inclusive político, dentro do município, com os deputados, tal. Então, esse ritmo ele vai se ajustar no médio prazo, mas é um ponto importante. E também a outra questão eu já mencionei. O Marcelo gosta do modelo que foi montado para a alocação de professores. E a gente precisa acertar no modelo de contratação de professores a partir desse concurso para não ter um problema mais grave lá adiante. Porque aí você tem um contrato de 30 anos, que às vezes excede, né, a vida do próprio servidor, e isso pode comprometer. Isso precisa estar bem calibrado. Muito bom. Então, agora eu vou puxar então, o Gregory. Gregory,
3 minutinhos só para fazer um comentário aqui daquilo que você escutou, né, do grande farol que é o Brasil. Sim, muito interessante. Adoro aprender os detalhes também, como se diz em inglês, the devil's in the details, não? É muito importante conhecer os detalhes. Só três comentários. Um é o tema de planejamento plurianual, que o meu falou, Uruguai, não? Daniel tem, o Marcelo também conhece bem. São 5 anos, não? Um planejamento. Essa gente descreve no livro. Eu acho que pode ser um tema interessante para colocar no debate no Brasil. Outro tema, a gente falou que no Brasil está na fronteira, um modelo interessante, mobilização, não? E monitoramento e distribuição a nível federal. Mas eu me pergunto, sem saber muito, como estão as redes no tema de distribuição? Eu não conheço, mas uma lei CEP é um estado ou um município. Os que eu conheço, que não são muitas redes, não, que não existe essa fórmula na lei com uma política concreta para distribuir recursos. E a gente, com Daniele, não sei se vocês conheceram essa pesquisa de alocação dos professores no Brasil. A gente fez um survey com, acho que quase todos os estados e 40% dos municípios, e a gente encontrou muitos poucos, parte de, aí está a Lula, a cidade de São Paulo. É interessante o modelo que eles têm de transferência dos professores, mas os sistemas de alocação de professores são muito, não sei como se fala em português, artesanais, como muito informal, 1 a 1. Essa é 60% a 80% dos recursos. Então, os sistemas locais são muito importantes para tanto a fórmula para alocar recursos como mecanismos eficientes, modernos. Hoje em dia é muito fácil fazer esses sistemas digitais com um algoritmo transparente para alocar os professores. Acho que isso é um desafio muito importante. E vou terminar, eu acho que vai ser um bom, como se fala, precisa segue a próximo Segmento. ao próximo painel. O tema de execução, eu acho que isso é muito importante no Brasil. O que eu, de novo, tinha visto em minhas pesquisas conhecendo municípios e redes no Brasil, que os melhores professores, isso veio a Ana, está por aí, estava conversando com a Ana, oi Ana, à noite disso, que os melhores professores terminam sendo diretores. Não deveria necessariamente, não tem as competências necessárias para ser diretor, mas é muito comum isso, eu vejo no Brasil. E os melhores diretores terminam como policy makers nas redes, e não necessariamente são as mais competentes. E a gente vê, por exemplo, não vou dizer o nome como é público da rede, com Daniel a gente fez uma pesquisa com um secretário de Educação sobre como o tema que você falou, Washington, como alocam, como definem as vagas e como alocam os professores. Eram as duas pessoas muito comprometidas, mas eram professoras, pedagogas, que não tinham as capacidades, não sabiam manejar um Excel, não sabiam manejar os números, não faltava motivação, eles queriam muito, mas um tema muito importante, acho eu, de formar capacidades para planejamento nas escolas, nas redes. E isso é um tema na América Latina, mas também, não sei se vocês concordam, mas também a gente vê isso a nível local em Brasil. E muito obrigado, Priscila, e vocês, um painel muito interessante. Obrigada, Gregory. A gente vai encerrar aqui esse painel. A gente queria abrir aqui para a plateia, mas a gente já está atrasado para o próximo painel. Eu queria só fazer um destaque que eu acho que vale a gente puxar de novo o que a Fernanda trouxe
de valorização das carreiras públicas. Acho que esse talvez seja se a gente for falar de gargalos, talvez esse seja o gargalo original. Se a gente realmente não valoriza as carreiras públicas, a gente tem aí uma distorção muito grande entre público e privado. A gente tem pessoas, né, gestores que estão manejando bilhões de orçamento, a vida de crianças e jovens, assim, uma responsabilidade gigantesca. E acho que a gente não tem essa seriedade em tratar a carreira pública. Então, queria só dar um pouco mais de luz nessa tua fala, Fernanda, porque eu acho que a gente teria que discutir muito mais isso no Brasil, discutir até para poder romper alguns preconceitos. Acho que a gente tem vivido no país nas últimas décadas uma série de preconceitos em relação à classe política, gestão pública, e aí vem todos os sistemas né, que você trouxe, o Washington, o Romeu também, assim, parece incompetência, parece má vontade, parece que não quer. E, na verdade, é isso. A gente tem uma série de gargalos que a gente precisaria... E aí acho que a Júlia sempre traz isso. Sim. Não é uma conversa sexy falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre isso, mas eu vejo que está na hora, e está na hora também da gente enfrentar esse tema como algo que é o pecado original. Assim, olha, como que a gente desenlaça, né, toda essa questão da gestão pública? Porque, como a Anita trouxe, eu acho que a gente está com uma boa agenda no Brasil, né? Assim, tirando talvez um ponto ou outro, a agenda de política pública educacional está posta no Brasil. A gente tem uma série de soluções e políticas públicas também postas, sofisticadas, com bom desenho. Agora, o que eu acho que está faltando mesmo é combustível de orçamento, e eu acho que isso a gente tem visto em todos os lugares, né? E aí acho que tem essa conversa de que a gente já investe muito em educação e o resultado é ruim. Então, quando a gente olha o que o Brasil cresceu em investimento perto daquilo que a gente tem crescido em resultado, não está na mesma linha. Assim, gente, pelo amor de Deus, acho que tem que melhorar essa discussão mesmo no Brasil. Eu acho que a gente tem esse problema de implementação, né? Que a gente vai falar aqui ao longo dessa tarde. Acho que vocês trouxeram uma série de gargalos que a gente precisa enfrentar, e enfrentar com coragem, porque eu acho que a gente já enfrentou outros temas no passado. Acho que está na hora da gente enfrentar essa discussão de, olha, que são os temas que não são tão legais, assim, né? Não estão nos jornais, não rende artigo, não rende matéria, mas que são os temas que podem destravar a gestão pública, porque eu não tenho a menor dúvida que o Brasil está, sim, Gregory, na fronteira da política pública educacional. A gente tem visto uma série de políticas que o Brasil tem tido a coragem de colocar de pé e que vão trazer resultados, né, Anita? Assim, acho que é uma questão de tempo mesmo. Gostei quando você trouxe. Poxa, o Brasil foi o único país, a gente apontou isso na última divulgação do PISA, 70 pontos a mais na matemática. Puxa, mas também a gente estava muito atrás. Mas que outro país conseguiu avançar tanto? Acho que a gente tem conseguido sair de uma inércia, que muitos países estão numa inércia hoje. Acho que o Brasil não está na inércia. A gente está num momento que, se a gente, daqui a uns anos, a gente vai olhar para esse período que a gente está vivendo agora, a gente vai entender que a gente está vivendo um momento de muita reforma educacional acontecendo no país e que está tirando o Brasil dessa inércia e produzindo resultados. Então, só queria chamar essa atenção, porque eu acho que a gente precisa voltar a discutir gestão, voltar a discutir valorização das carreiras públicas, né? Voltar a valorizar a carreira pública, que um dia já foi, né, em alguns pontos, mas assim, como a grande carreira que deveria atrair as melhores cabeças, corações também, né? Porque ninguém entra na gestão pública só com a cabeça, é muito com o coração, é muito com a intenção certa de trabalhar pela criança, trabalhar pelo jovem. Então, queria, enfim, parabenizar vocês que estão aqui nesse palco. Não foram escolhidos à toa, né? Como todo mundo que foi aqui, que vai passar aqui por essas discussões. Queria agradecer por trazerem esse farol importante para a discussão brasileira. Gregory, também te agradecer aqui pela parceria que a gente tem com o BID. Então, Fernanda, presidente do FNDE, mais uma salva de palmas para ela. O Washington Bonfim, secretário de Planejamento do Piauí, também te agradecer demais. E o Romeu Caputo, da FGV do Rio, com esse trabalho que está aí pelo país todo, também obrigada. E mande os nossos abraços para o Paim. Obrigada, gente.